Caríssimos ouvintes da Rádio Sons do Sul, sejam muito bem-vindos aos Amigos à Conversa. Neste espaço de curtas entrevistas, vocês poderão conhecer um pouco mais sobre uma grande fundação, que muitos de vocês poderão não conhecer, mas que desempenha um papel muito importante. Falo da Fundação Rui Osório de Castro, e ninguém melhor do que a sua diretora-geral, Cristina Poitier, para nos dar a conhecer a Fundação, os seus projetos e falarmos também da atualidade. Cristina, muito obrigado por estares aqui comigo para esta pequena conversa. Obrigada, Vítor, pelo convite. Obrigado, eu. Para quem não conhece a FROC, que são as iniciais da Fundação Rui Osório de Castro, queres explicar o que faz e qual a sua missão? Portanto, a Fundação Rui Osório de Castro já existe desde 2009. Trabalhamos na área da oncologia pediátrica em duas áreas muito específicas, portanto, a dar apoio tanto aos pais como às crianças, mas em duas áreas muito específicas. Na área da informação, porque consideramos que uma família informada é uma família mais segura e, portanto, dar-lhes informação fidedigna sobre a doença, sobre os tratamentos, que nem sempre essa informação é fácil de obter, e também na área de investigação. Portanto, apoiando a investigação e garantindo que as nossas crianças, ou as crianças portuguesas, têm acesso aos cuidados mais inovadores e garantir que participam também nos ensaios clínicos, que nem sempre é fácil. Pois acredito que sim. E sabes como é que pode ter essa motivação inicial para criarem a Fundação? Portanto, explicar aqui um bocadinho da nossa história. Portanto, Rui Osório de Castro, muitas vezes perguntam-nos, não era uma criança, portanto é o pai dos administradores da Fundação, pai e marido, que morreu de repente com um cancro no pâncreas. A família decidiu que queria fazer qualquer coisa para homenagear a pessoa de Rui Osório de Castro. E na altura, assim, em tom de desabafo, a engenheira Carla, que é viúva, dizia: imaginem se isto fosse uma criança. E portanto foi um bocadinho assim que começou, e foi por aí que decidiram apoiar ou dedicar-se à área do cancro pediátrico. Em relação às áreas a que nós nos dedicamos, a área da informação e a área da investigação, na altura já haviam muitas organizações, ou algumas organizações dedicadas ao cancro pediátrico, nomeadamente, quer dizer, o Sistema Nacional de Saúde, com o tratamento propriamente dito, a acreditar com as casas, uma Terra dos Sonhos ou uma Make-A-Wish com a parte mais lúdica, ou a parte das experiências, e não havia nenhuma organização que se dedicasse a estas áreas, tanto à parte da informação como à parte da investigação. E foi um pedido que foi mesmo feito também pelos profissionais de saúde, a necessidade que havia nestas áreas, e foi por aí. Portanto, nós não queríamos ser mais queríamos ser uma organização que realmente fizesse falta e que fizesse a diferença. E, portanto, queríamos ser complementares com o que já existia e não estar a trabalhar em cima do que já existia. Exato. E também por falares nisso, também não posso deixar de falar também da minha experiência pessoal. Que é algo que já sabem, mas quando o meu filho também teve uma leucemia, felizmente já parou os tratamentos, e que das primeiras vezes que ouvi falar em vocês também foi através de um panfleto que existia lá no IPO, que por acaso é um panfleto super útil, porque não só útil para nós, que nos dá a conhecer também o que é e como é que era a doença, naquela altura também estávamos um pouco às escuras, e também é super interessante para conseguir explicar à criança, porque está mesmo de maneira para explicar e as crianças perceberem perfeitamente como é que é, o que é que se está a passar em todo o processo. Realmente é muito interessante, não só da leucemia como das outras doenças, também tem panfletos para todas. Claro. É um folheto mesmo, não é? Exatamente, era um folheto que davam logo no início. Nós a certa altura fizemos também, portanto, isto depois eu posso desenvolver, mas na área da informação temos vários formatos. E agora, como estavas a dar o teu exemplo para explicar com esse folheto, nós a certa altura fizemos também uns vídeos que no fundo explicavam a história de uma criança que ia passando ou desde a fase dos primeiros sintomas e depois do regresso à vida normal. E também chegamos a ver esses vídeos.
E foi um bocadinho com esse objetivo de ajudar também nessa parte, que acredito que não deva ser fácil, e portanto com uma linguagem muito simples explicar o que é que ia acontecer, e também sempre com uma mensagem positiva. Portanto, a questão de voltar a casa, essas coisas, tudo é importante para perceberem que aquilo é um processo e que é uma fase. Estes vídeos nós só acabámos por fazer 2, porque depois encontramos uns muito, muito bons feitos lá fora e que também partilhamos tanto no Pipop, que é mais um dos nossos formatos na área da informação, que é um site, pipop.info, em que tem muita informação sobre este tema. Então nós colocámos lá esses vídeos que encontramos e que de facto são muito, muito bons. Lá está, naquela lógica de não fazer o que já existe, já há bem feito, não vale a pena estarmos a voltar a fazer. E portanto, esses vídeos também acredito que sejam muito úteis também nessa conversa, que é importante. Sim, é muito útil, mas sendo em português, portanto, é sempre mais fácil explicar para a criança conseguir captar logo também a essência. Estes vídeos estão em português brasileiro, nós já tentámos. Também dá bem, sim. Já tentámos fazer a adaptação, mas ainda não conseguimos. Mas em brasileiro, é português na mesma, já dá bem, exatamente. E também agora cada vez mais as crianças vão vendo também vídeos e outras coisas também em brasileiro, por isso estão mais que habituados. Sim. E também agora, como é que é conseguirem se envolver com as crianças que têm cancro e com os pais, com as famílias? Porque nem tudo são rosas, não é? Eu não posso, quer dizer, como fundação, como fundação e como eu, se calhar eu pessoalmente posso dar aqui, se calhar, o meu testemunho do que é trabalhar. Às vezes é um sentimento de impotência muito grande, não é? Porque portanto, eu estava a dizer há bocado, trabalhamos nestas áreas, mas muitas vezes o que eu sinto mas eu não sou capaz de tirar o que eu mais gostava de tirar, tanto destes pais como destas crianças, que é o sofrimento ou aquela dor que passam, apesar de tentarmos sempre, e acredito, lá está, com a investigação, e a ideia é ver se isto evolui o mais rápido possível para que de facto a doença, não vou dizer que se erradique, mas que realmente que o cancro seja cada vez mais curável. Mesmo assim, só para passar aqui uma mensagem que o Vítor deve saber, mas muitas das pessoas que nunca ouviram, que não estão muito por dentro, não sabem que a taxa de sobrevivência nas crianças é bastante mais elevada do que quando falamos de um cancro no adulto. Falamos em termos médios de cerca de 90% em alguns casos, e portanto é de facto bastante elevada, e portanto também é uma mensagem que nós gostamos de passar. Mas lá está. Por acaso essa percentagem é daquelas coisas que nós também não sabíamos inicialmente, porque também só costuma sair os casos maus. Só sai o mau. Exatamente, e nós quando nós ouvimos falar, fogo, é terrível. Sim. Mas depois também fomos logo informando para que a taxa também estaria nos 80 e tal por cento, 80, por isso já conseguimos respirar um pouquinho melhor, apesar de que é complicado não é mesmo. Pouco importarem nestas alturas, mas acabam por importar um bocado. Importa sempre. Temos sempre aquela imagem do cancro como uma doença final, não é? Uma doença, e não é na grande maioria dos casos, e por isso, quer dizer, em tempos foi, isso é também uma coisa que me dá, nós nos anos 50 ou nos anos ou um bocadinho mais para a frente, de facto era uma doença em que final e que não havia grande perspectiva. Hoje em dia peço desculpa. Hoje em dia, como eu disse, com estas taxas de sobrevivência, hoje em dia até a grande preocupação, ou muita da preocupação que existe, não é só com a qualidade de vida destas crianças durante o tratamento, mas também no pós-tratamento. E, portanto, quando se fala em investigação, não é só em aumentar estas taxas de sobrevivência, mas também em garantir e assegurar que a qualidade de vida destes miúdos é, de facto, boa a seguir a serem submetidos a estes tratamentos muitas vezes muito exigentes, não é? Tem uma vida inteira pela frente, não é? Portanto, e quer-se que seja uma vida com qualidade. Exatamente, isso é muito importante também para as crianças. Também agora cada vez mais com as investigações e com os check-ups que são feitos, é por isso também são apanhados muito mais precocemente, é muito melhor
nessas Exatamente. situações, que é sempre Esse melhor. E acompanhamento é também os essencial. tratamentos, porque também vamos vendo, não são tão agressivos como era antigamente. Lá está. Cada vez vão reduzindo um pouquinho e é melhor. Uhum. É essa a evolução que tem que haver, sim, cada vez menos Exatamente. invasivos. Sim, é isso. Exato. E agora, como falaste da investigação, vocês têm um grande foco também na investigação da área oncológica pediátrica. Queres-nos falar um pouco sobre o prémio Rui Osório de Castro? O prémio foi, aliás, abriu no dia 1 de setembro, abriram as candidaturas para esta já a 6ª edição deste prémio. Exato. Isto é um prémio Rui Osório de Castro Milênio BCP, portanto tem o apoio também da Fundação Milênio BCP e é um prémio de 15.000 euros que nós atribuímos anualmente a projetos que sejam inovadores e também projetos de investigação dentro desta área, portanto, da área da oncologia pediátrica e que abranjam as crianças em Portugal, portuguesas. Portanto, isto é o único, quando eu falo do âmbito do projeto é este, portanto, é bastante lato para que qualquer entidade, até individuais se podem candidatar. Este prémio, portanto, as candidaturas abriram no dia 1 e terminam no dia 15 de novembro. Depois, para mais informações, podem ir ao nosso site, está lá tudo, froc.pt. Mas terminam no dia 15 de novembro e depois nós divulgamos normalmente em janeiro do ano seguinte. Portanto, há um júri que é constituído por pessoas da área. Portanto, temos o Dr. Nuno Farinha, que é o presidente da SHOP, que é a Sociedade de Hematologia e Oncologia Pediátrica. Temos a doutora Maria Jesus Moura, que é psicóloga, a diretora da Unidade de Psicologia aqui do IPO de Lisboa. Temos também a doutora Margarida Cruz da Acreditar, portanto isto sempre na lógica de complementaridade, e também aqui representar um bocadinho os pais e os amigos, não é? Portanto aqui este lado. E temos também o Dr. Miranda, que também é daqui do IPO de Lisboa, que também faz parte do júri. Depois temos, obviamente, a nossa presidente, mas este é o júri que constitui e que avalia os projetos que chegam e depois, em janeiro, dia 15, divulgamos. Normalmente o prémio depois é entregue simbolicamente no seminário, mais um formato da nossa resposta informativa que nós organizamos anualmente para os pais, mas que acaba por ser também um momento em que temos toda a comunidade ligada à oncologia pediátrica, está presentes os profissionais, voluntários, as famílias, obviamente é para eles que este seminário é feito, as outras organizações sociais, portanto é assim um momento e achamos que faz sentido que este prémio seja entregue neste momento. Exato. Portanto, este prémio já disse, não, já que vai para a 6ª edição este ano. Sim, 6ª edição, e pronto, e tem sido, são 15.000 euros e portanto tem sido... E tens tido algum feedback depois da evolução dos projetos? Sim, nós pedimos feedback, obviamente. Por acaso, há bocado estávamos a falar do Covid em off e de facto, na área da investigação, realmente houve aqui algum atraso, alguns projetos que não conseguiram, portanto, que tivemos que esticar o prazo, mas o resto acontece e normalmente, pronto, lá está, são oportunidades que damos a que alguns projetos aconteçam, porque muitas vezes a dificuldade acaba por ser aqui financeira e por isso é que muitas vezes não tem seguimento, mas os testemunhos que temos é de agradecer e da importância que este prémio e outros têm para que realmente exista investigação neste país. Claro. E agora com a pandemia, também, já que falaste também na pandemia, não sentes também que com o vírus, agora com o Covid, toda a gente se juntou, todo mundo se juntou para conseguir encontrar logo a vacina, mas para o cancro não se vê assim tanto. Não sentes isso? Eu acho que foi uma prova que realmente quando todos os stakeholders se juntam, e eu acho que aqui foi um bocadinho o que aconteceu, portanto a sociedade em geral, as farmacêuticas, os governos, as entidades governamentais, portanto, todos se juntaram e de facto conseguiram que a coisa acontecesse. Isto nem sempre acontece, não é? Nós no cancro pediátrico temos também outra questão, que é
estamos a falar de uma doença rara, não é? Portanto, estamos a falar de uma doença, quer dizer, que são várias. Portanto, em Portugal, estamos a falar de apenas, quer dizer, eu digo apenas, mas até me custa, porque estamos a falar de 400 crianças por ano são diagnosticadas e dentro destas 400 são várias doenças. Em termos de amostra ou em termos de quantidade para investigar e para perceber a doença, nem sempre é a quantidade suficiente para que se consiga estudar e perceber bem a doença, e por isso é que é tão importante e por isso é que nós tentamos apoiar que a investigação aconteça a nível internacional, normalmente é a nível europeu e portanto é aí que nós tentamos integrar as nossas crianças, mas é muito importante que exista esta cooperação e que exista esta partilha, porque é só desta forma é que se vai conseguir evoluir alguma coisa a nível do tratamento, mas sim, mas eu que no princípio se calhar estava um bocado, lá está, tinha essa então, mas eles agora conseguiram isto tudo tão rápido, porque é que isto não acontece? E às vezes há algum sentimento de frustração, que eu também partilhei há bocado, que às vezes sente-se nesta área, mas ao mesmo tempo acho que dá aqui uma certa esperança, que é preciso que todos estejam que quando se quer, consegue-se. Sim, e, portanto, é importante continuam a existir estas forças a querer que as coisas aconteçam. Sim. Apesar que também, sem ser só o cancro pediátrico, no cancro em geral, tem sido também uma grande pandemia. Também podemos ver que cada vez está a crescer mais, que dá para ir vendo. É verdade. Também será uma coisa que também tem de ir vendo também para se tentar juntar cada vez mais, para tentar disseminar um pouco mais. É verdade, o cancro, mas eu sinto, lá está, mas também posso estar aqui a fazer um bocadinho de... Sinto que existe muita investigação na área do cancro, realmente na área do cancro pediátrico é que não existe tanta. Existe menos vontade, e eu posso pôr entre aspas, porque de facto, quando estamos a falar mesmo as próprias farmacêuticas, o grande objetivo delas é que realmente os medicamentos estejam no mercado. E, tendo os medicamentos no mercado, muitas vezes não é preciso que exista investigação ou que exista ensaios para que as crianças os possam utilizar. Não estão a ser, não houve os devidos ensaios clínicos para que as crianças possam, em termos de psicologias, de formato, etc. E por isso mas é mesmo importante que exista mais investigação nesta área e que exista... concreta, e a Europa está a mostrar aqui alguns sinais de querer fazer mais coisas e, portanto, eu estou numa fase de acreditar muito que vai haver... Sim, esperemos que sim. Tal e qual. Ao longo destes anos, a organização tem feito diversas ações, tanto para as crianças como para os familiares, como é o exemplo de Mini-Chefes, que já foi há alguns anos atrás, concerto Rui Macena, entre outros. Mas também queria realçar onde eu e o meu filho também estivemos presentes, que foi na ação do workshop no estúdio do Vils. Foi, pessoalmente, devo confessar que quando foi uma lufada de ar fresco naquela altura, que conseguimos passar um dia sem pensamentos diferentes, de tratamentos e afins, foi uma coisa completamente diferente e foi impecável. Que tanto para a criança é muito bom, consegue ver que, sim senhor, consigo fazer qualquer coisa que qualquer outra pessoa consegue fazer, que às vezes a autoestima deles também vai um pouquinho abaixo naquela altura, e para os pais também é muito importante também conseguir ver aquele sorriso do nosso filho. Essas ações além dessas ações, também vocês agora também têm tido outras, que é, por exemplo, a Chicoração. E agora, mais recentemente, agora este ano, que é com o livro Chicoração, Procura de um Abraço. Queres-nos falar também dessa vossa ação do Chicoração? Então, queria só explicar, agora só enquadrar um bocadinho e realmente não me lembrava que o Vítor tinha estado lá neste dia, já foi uns anos. E que realmente foi um dia espetacular, foi. Muito especial, muito especial. E são dias que nós de facto nós não divulgamos muito. Portanto, o que aconteceu foi o Vils disponibilizou-se a apoiar, portanto, em termos de angariação de fundos e reverteu uma das edições dele e reverteu algumas como é que se chama? Algumas serigrafias. O valor da venda reverteu para os projetos a que a Fundação se dedica, e nós temos por hábito, nós não temos budget para estes dias, estes eventos, estes temas mais lúdicos. São os extras que vão aparecendo, não é? E o que nós tentamos é sempre termos aqui alguém ou alguma oportunidade
pedimos para fazer qualquer coisa que, lá está, que dê esse momento especial, não só aos miúdos como à família, tirá-los daquele ambiente, tirá-los do ambiente do hospital e dos tratamentos e do que quer que seja, e dar-lhes ali um dia especial e um dia de esperança e um dia de tudo é possível, não é? E portanto, portanto esses dias para nós também são altamente inspiradores e também dão-nos muita vontade de continuar e portanto são mesmo muito importantes. Pronto, em relação aqui ao livro do Chico Coração, que está em pré-venda agora na Feira do Livro de Lisboa e que foi um projeto que a Livros Horizonte agarrou connosco, nós há imenso tempo que nós achamos que a nossa mascote, que é o Chico Coração, tem ali alguma magia, ou tem um significado tão grande do abraço, do aconchego, do mimo, e que nós há alguns anos que pensamos que era engraçado fazer uma história, tipo, o Chico tem que ter uma história, tem que ter uma... E a Livros Horizonte e a Natalina Coias, que foi quem escreveu e fez as ilustrações, aceitaram o desafio e portanto há um livro que está de facto muito, muito giro e muito inspirador. Este livro reverte €1 para, tanto da sua venda, reverte €1 para os projetos a que a Fundação se dedica. Pronto, como eu disse há bocado, está em pré-venda na Feira do Livro e está também em venda online no site da Livros Horizonte. E depois vai estar a partir de dia, eu agora não me quero enganar do dia, mas eu tenho ideia que dia é 7, pronto. Exato, também já vi aqui na... Está mais bem informado do que eu, não, já lhe tinha enviado essa informação. A partir do dia 7 vai estar nas livrarias de todo este país, mas é um projeto, lá está, que tem este caráter de angariação de fundos, mas também aquela inspiração que nós queremos conseguir criar com a nossa mascote e portanto estamos contentes com o resultado. Claro. E aí a mascote por acaso é muito fofa, é muito gira, ainda por cima nesta altura também da pandemia também dá um jeitaço, não é? Que não se pode haver aquele contacto dos abraços nem nada disso, pronto, e é muito envolvente, é muito bom. Foi engraçado, tínhamos muitas pessoas a pedir-nos, a pedir para enviarmos para alguém, portanto, o Chico Coração, portanto, realmente acabou por ser, sim, nesta altura ainda mais preciso esse abraço, que tanto sentimos falta, que já começam a haver alguns, não é? Mas ele foi uma altura que é verdade. Não, eram quase proibidos. Pois era, mas agora está a melhorar, em princípio. Esperemos que agora acabe rapidamente. Exatamente, é mesmo isso. E agora já estamos em setembro, não é? Já estamos em setembro e por isso, Setembro Dourado, que é o mês internacional de consciencialização para o cancro infantil. Queres explicar o que consiste e o que é que estão a preparar agora para este mês de setembro? O Setembro Dourado é um mês de sensibilização para o cancro pediátrico, já é assinalado pelo mundo inteiro, portanto isto não é uma coisa que nós tínhamos inventado, só há alguns anos é que começámos a assinalá-lo também. Aliás, a primeira vez que se falou no Setembro Dourado foi um grupo de pais nos Estados Unidos em 97, portanto, também é uma coisa que também não é muito, é recente, portanto não é uma coisa... Nós em Portugal já o assinalamos há alguns anos e este ano decidimos marcar, portanto, além do laço dourado, o dourado por causa das crianças, não é? As crianças são o ouro, são o nosso maior tesouro, e por isso a cor dourada. Já o assinalámos de várias formas. Este ano decidimos lançar um mote à maior parte ou muitas pessoas envolvidas nesta causa, nomeadamente aos pais, a sobreviventes, aos profissionais de saúde, organizações da área, e no fundo ficou o mote um dia. Portanto, no fundo dar aqui alguma... o que é que eles... Portanto, completar a frase um dia. E vou dizer que tem saído daqui muitas frases muito inspiradoras e muitas delas nada do que eu estaria à espera, que é uma coisa que é realmente isto, a imaginação, quando se dá a imaginação às pessoas, saem coisas muito engraçadas. Vamos partilhar diariamente nas nossas redes sociais e portanto esperamos desta forma inspirar aqui as pessoas que
que se dedicam ou que se preocupam. Lá está, eu há bocado não expliquei, mas é um mês de sensibilização. Nós aqui não é só homenagear, não é só as crianças, mas todos os que estão envolvidos nisto, portanto, os próprios pais, ou as crianças que já passaram por isso, até os adultos que já passaram por isso em criança, os profissionais de saúde, os investigadores. Portanto, há pessoas a dedicarem vidas ao cancro pediátrico e, portanto, é um mês em que se quer falar um bocadinho mais sobre isso. Claro. E além do Setembro Dourado, das ações que estão a fazer agora, já se estão a preparar mais alguma ação de futuro que já possam revelar, ou levantar um pouquinho o véu? Nós temos vários projetos que temos em mão e que vão acontecendo. Na área de informação temos um livro a sair, eu não quero dizer já, mas um livro a sair nas próximas semanas, meses. Eu achei que ia ser agora em setembro, mas se calhar não, mas nesta lógica de testemunhos de pais e, portanto, vai ser um livro que também espero que ajude aqui os pais neste processo. Sim. Temos, portanto, nós lançámos um livro, não lançámos não, portanto, há bocado o Vítor estava a falar, não sei se alguma vez recebeu, mas ali no IPO de Lisboa há um livro que é o Guia da Família e da Criança com Cancro. Já existia uma edição. Sim, já existiam, exato. Nós agora fizemos a segunda edição, quer dizer, com o IPO, e portanto o IPO nós apoiámos aqui a criação deste livro e finalmente, temos os outros vários hospitais que fazem parte dos centros de referência a querer também o seu livro e portanto isto para nós já é uma motivação grande e portanto agora nos próximos tempos também vou-me dedicar agora um bocadinho a fazer que estes livros aconteçam tanto no Pediátrico de Coimbra, como no IPO do Porto, como no São João no Porto. Portanto, estes livros também são realidades. Temos, obviamente, o Pipop, que vai sendo atualizado diariamente, tem notícias e tem também conteúdos informativos sobre a área. Temos alguns webinars que, lá está, não têm data, mas que também nas próximas semanas também acredito que tenhamos data e são sempre temas que são identificados ou pelos próprios pais ou pelos profissionais de saúde que nos dizem ser ou que sentem falta ou importantes, portanto agora nas próximas semanas também devemos lançar ou devemos divulgar aí alguns webinars. O nosso seminário do próximo ano, que também, o seminário que este ano foi a primeira vez que foi online, ainda não sei muito bem como é que vai ser em fevereiro, eu espero que já seja presencial, até agora nada me diz que não seja, apesar de ter sentido com esta história do online, que houve uma coisa boa que foi eu consegui ter pais do país inteiro a participar. E que normalmente não temos, não é? Portanto, temos só de algumas, portanto, normalmente estes seminários nós tentamos fazê-los ao pé dos hospitais, portanto, ou em Lisboa, Coimbra ou Porto. Exato. E este ano conseguimos ter pais do país inteiro e, portanto, também teve essa vantagem. Este ano, também podem tentar fazer este ano um misto, não é? É isso que eu acho que vai acontecer. Devemos ter presencial e também ter online. E vamos ver como é que... Por causa no ano anterior, portanto em 2020, esse seminário, nós demos a possibilidade de assistir online e não tivemos quase ninguém, mas isto foi mesmo pré-Covid. Eu acho que as pessoas ainda estava rotinado com isso. E agora eu acho que já há vontade que as coisas aconteçam nos dois formatos e, portanto, em princípio, devemos fazer dessa forma. Temos também uns folhetos aí em parceria com uma organização inglesa que também, lá está, eu aconselho sempre a que estejam atentos tanto às nossas redes sociais, nós estamos no Instagram, no Facebook e no LinkedIn, e também no nosso site e mesmo no Pipop, porque nós vamos sempre mantendo a paz. Ou então inscreverem-se nas nossas newsletters, que aí também vamos pondo tudo o que vai saindo. E portanto é uma forma de também estarem a par do que é que vai acontecendo. Tal e qual. Por acaso te referiste bem, e as conversas que vocês têm nos webinars, por acaso também são muito interessantes, e a presenciar algumas, e têm muita informação
muito credível, claro, que é feito também com pessoal completamente habilitado, e é mesmo muito importante. Certos temas que nós estamos sempre na dúvida, pá, que será que temos de fazer isso ou não, e aquilo, pronto, é tudo explicado ao pormenor, que é impecável. Nós aí tentamos ter sempre um profissional especialista, alguém que domina a área, e tal como também no seminário gostamos sempre de ter testemunhos que deem na primeira pessoa, portanto um pai, ou às vezes mesmo o adolescente, ou alguém, um sobrevivente que já tenha passado por isso, porque eu acho, e o Vítor se calhar pode me dizer se sim ou não, mas que gostam sempre porque é alguém com quem se conseguem rever se calhar um bocadinho mais, não é? Portanto, o profissional pode dizer uma coisa, mas cá se o pai disser como é que fez ou como é que é uma informação um bocadinho mais prática, e portanto temos sempre estas duas hipóteses. E depois obviamente há sempre uma hipótese de falar e fazer perguntas, e que o online eu acho também facilita um bocadinho. Sim, por vezes no online pode facilitar, que até é só escrito, grande parte. Não precisa de dar a cara e dar a voz também, que às vezes intimida um pouco. Exato. E antes de terminarmos, queres deixar algumas palavras? Não, até antes disso, até quem vos quiser apoiar, quem quiser apoiar a FROC, como é que pode fazer já agora? Para apoiar a Fundação, portanto, no nosso site temos uma página em que damos várias hipóteses de como apoiar os nossos projetos. Tanto para o doador particular como para uma empresa que nos queira apoiar. Assim, há uma forma que é o ser amigo do Chico, no fundo é o dar um donativo mensal, portanto no fundo é aquele doador regular e que no fundo garante, ou que nos ajuda aqui a garantir que os nossos projetos têm continuidade. Depois há outras, portanto há uma loja da Fundação em que pode comprar a nossa mascote e outros produtos que nós vamos pondo para lá. Mas às vezes há pessoas que nos contactam também ou porque são casar ou porque querem fazer qualquer coisa, portanto, e também presentes que revertem para a Fundação. Há muitas formas de nos ajudarem. Nós estamos aqui também, contactem-nos, nós somos muito abertos, gostamos para já, porque muitas vezes estes contactos é mais uma forma também de dar a conhecer a Fundação, e não só a parte da angariação de fundos, que é fundamental para que o nosso trabalho tenha continuidade, mas também para dar a conhecer aos outros. Portanto, uma pessoa que apoia a Fundação é também o embaixador da Fundação e, portanto, vai falar ao outro da Fundação, e, portanto, é sempre muito importante. Tal e qual. E agora sim, antes de terminarmos, queres deixar algumas palavras aos nossos ouvintes da Rádio Sons do Sul? O que é que eu posso dizer? Agora fiquei sem palavras. Também. Alguma mensagem de alento, alguma mensagem direta mesmo para vocês? Pronto, lá está aquilo que eu portanto, isto é um mês de homenagem a todas as pessoas que trabalham nesta área e às próprias crianças. E eu acho que num ano que já não é um ano, é nestes 2 anos em que praticamente só se fala de Covid, não é? E que sabemos que é uma coisa temporária. Eu no cancro pediátrico, nós sabemos que pelo menos por dia há uma família que está a ser confrontada com uma notícia destas, não é? Com um diagnóstico de cancros. E, portanto, não nos podemos esquecer que o cancro pediátrico existe, apesar de ser uma doença rara, é uma doença que tem muito, muito impacto, não só na criança e nos pais, mas em toda a comunidade dos amigos destas crianças, dos pais, etc. E, portanto, é uma doença com um impacto muito grande e, portanto, não pode ser esquecido. Tal e qual. Olha, Cristina. Ficarem diferentes, claro. Sim, claro. Cristina, muito obrigado por este momento e muita sorte para a Fundação e para as vossas ações que bem merecem. E claro que volto a agradecer-te também e agradecer-vos do fundo do coração pelo vosso trabalho e empenho, que tem sido de grande relevância para que todos também possam passar assim mais levezinho por este momento. Muito obrigada, Vítor. Muito obrigado. Por estas palavras. Muito obrigado. E desta forma damos por terminados, amigos, à conversa. Muito obrigado a si, caro ouvinte da Rádio Sons do Sul, por ter estado desse lado. E bem-ajam, claro.